uma fábula rica em evocações filosóficas, emocionais e românticas, que nos remetem à preservação ambiental e à radical transparência que deveria existir entre os homens e mulheres, animais e vegetais, minerais e matéria sideral. Neste romance, que à semelhança de Mil e Uma Noites se tece em parábolas repletas de sabedoria, a autora nos convida a mergulhar em sonhos que deveriam se tornar realidade para propiciar a todos um mundo melhor, no qual a paz e a harmonia sejam o pão nosso de cada dia. Sabe quem escreveu isso? Frei Beto, sobre o romance da nossa querida atriz, a nossa divina dama dos palcos, da televisão, do cinema, nossa querida Ítala Nani. Ítala, um prazer enorme, agora é um prazer de fã. Né? Eu vou sair aqui da condição de entrevistador. Né? Tá aqui é um legal, fã, né? Um fã seu da tua carreira, dos obrigada. seus trabalhos na televisão, no teatro oficina, né? Teatro que foi tão importante na luta pela democracia, na luta da redemocratização do país, que você assumiu um papel importantíssimo. Né? Uma mulher, uma grande mulher, uma mulher, sobretudo uma grande mulher, além de uma grande atriz. Né? O Alagoas Arte e Cultura tem o prazer de estar entrevistando aqui essa grande mulher, né? Uma guerreira, uma brasileira, que é Ítala Nani. Ítala, eu agradeço as palavras. Depois desse introito aqui do Frei Beto, conversar com você. A gente podia conversar aqui da tua obra como atriz, como diretora, mas essa obra já tão conhecida, né? O Brasil já conhece, já aplaude tanto, né? A gente já festeja tanto ela. A gente pode até dar umas pinceladas, mas eu queria me remeter a essa aventura, porque eu acho que escrever sempre é uma aventura, né? E aqui na Flimar a gente está vendo vários aventureiros, vários escritores. Como é que você mergulha nessa aventura? Primeiro, eu quero dizer que esse não é meu primeiro livro. Eu tenho 3 livros técnicos escritos, porque eu sou educadora, eu tenho notório saber em artes cênicas, e eu escrevi um livro, o primeiro livro foi O Teatro Oficina, Onde a Arte Não Dormia, que é uma biografia dos meus 9 anos no Teatro Oficina. Depois, foi lançado pela Nova Fronteira. Depois eu escrevi um outro técnico, que se chama Teatro Começo até 3 pontinhos, porque teatro não tem fim. Então, esse é mais técnico mesmo, sobre as minhas aulas de interpretação, é uma coletânea que eu escrevi pensando nos professores que poderiam até utilizar como um roteiro para seus trabalhos, porque tem bastante ensinamentos. Um outro é uma tradução que eu fiz de um livro do italiano, um professor didático maravilhoso italiano, Antonio Craxi, irmão do Bettino Craxi, do primeiro-ministro da Itália, que já faleceu. O irmão do Bettino era esse educador, Antonio Craxi, e escreveu um livro sobre educação em valores humanos, uma viagem do eu ao nós. E eu me apaixonei por esse livro e pedi a ele para traduzir. E foi editado pela editora MEC de São Paulo. Então, eu tenho esses 3 livros, mas eu nunca tinha me aventurado a fazer um romance, que eu devo dizer a você que, além de tudo, não é um romance fácil, porque ele roda com muitas personagens, muitos personagens. E escrever romance é muito mais difícil. Tem que ter fôlego, né? Eu levei 9 anos para escrever. Nossa. Porque... É um caso, o Ariano Suassuna disse que levou 10 anos para escrever Romance da Pedra do Reino. Você leva 9. É um caso de você ir maturando mesmo aquilo. Sim, porque eu invado muitas áreas que eu precisava. Tudo bem que é um romance futurista, o chamado realismo fantástico, nos moldes
do Avatar, aquele filme, não tem nada a ver, mas é essa fantasia muito louca. Mas mesmo que a gente faça isso, tem que ter um fundamento. Não posso chegar e escrever sem... Como cego em tiroteio, não, como a gente diz no popular. Não pode. Então, eu fui pesquisar, porque eu queria escrever sobre o matriarcado. E eu fui pesquisar o matriarcado e me dei lá pelo Neolítico, na época do Neolítico último, e escrevi essa história desse último matriarcado, onde há essas mulheres que se chamam Vesta, todas elas, de mãe para filha, e um matriarcado aí sim entra a minha fantasia, e que elas têm os sonhos visionários. É o dom dessas mulheres, desse local que se chama Talcad. Ela sonha, e o primeiro sonho dela, que eu conto no livro, é quando ela sonha com a mãe dela, que já é Nefertiti, na época do Egito, do auge do Egito. Tem esse sonho onde há uns questionamentos sobre questões de Deus, religião. Depois eu tenho sonho com, muitos, Goya. Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, como diz o outro gordo lá. Fale. Essa coisa desses sonhos, não é? Eles servem para você colocar conceitos filosóficos, discussão, discute aí um monte de coisa. Eu estou percebendo isso. Eu nem li o livro, né, porque chega às minhas mãos agora. Mas me parece isso, que você usa essa trama para colocar um pouco a tua visão do mundo, é isso? Discutir um pouco essa visão, por exemplo, lançar essas coisas. Ela sonha com, um dos sonhos dela é quando ela vai na caverna, onde a caverna ancestral, onde a família, essas mulheres começou esse matriarcado, e ela, sempre que ela vai ali, uma avó dela, que era quem mais ela gostava, aparece para ela. E essa avó, veja só, porque aí entram os conceitos todos. Essa avó, ela está vivendo o mundo atual, de hoje. É o único sonho que tem. Esse não é um sonho, isso acontece na vida dela. Aí ela é uma... Ela está vestida... por que você está vestida assim? Ela está com uma calça de militar, uma camisa militar, e aí a avó tira uma arma e dá um tiro na parede. E ela fica horrorizada. Ela diz, mas como que você sempre foi contra a violência? Como que você tem isso? Imagina isso numa pessoa. Ela fala assim, é que você não está vivendo nos tempos que eu vivo hoje. Você vive nos tempos dourados. Eu vivo na Era do Ferro, a Era da Violência, onde haverá uma transformação. Novas eras douradas virão, porque o mundo não acaba, mas ele sempre, como um cultivo, você ara o terreno para novo plantio, mas você tira muitas plantas boas e as que não são boas também vão embora para um novo plantio. Então, tem tudo isso porque é contra a violência. Depois tem um sonho que ela faz, que ela acorda num laboratório de experiências com animais. Ela fica muito mal por causa disso. Aí ela sonha com Goya, ele pintando a Marja desnuda. Ela sonha com Sherazade. Aí é muito interessante quando ela sonha com Sherazade, porque ela de repente, depois ela ouve quando a Sherazade vai começar a contar as histórias, ela ouve alguém falando com ela diz, quem é? É o autor. É o autor das Mil e Uma Noites. Aí ele fala assim, o que você está fazendo aqui? Ela disse, não sei, você que está invadindo o meu sonho. Ele falou, não, você está invadindo? Bom, tudo bem, ele fala. Acontece, às vezes, a gente está escrevendo e aparece um personagem que a gente não queria, mas ele insiste. Tudo bem, então, ok, fique aí onde você está. Aí tem todo essa passagem. Que diálogo interessante. É muito legal essa ideia. Agora, me ocorre de onde vêm essas imagens todas, né?
De onde é que você acha a coisa mais freudiana? Agora vamos entrar na psicologia. De onde é que você retirou todo esse baú? Onde é que estava isso? Que você disse que teve 3 livros, 2 deles são técnicos. De repente você desabrocha num poema, num romance, com essa complexidade e cheio de imagens, cheio de... Vem tudo Vai dos personagens que você muita viveu leitura, muita o leitura. tempo todo. Claro, tudo. Essas Por coisas exemplo, tem os todas homens... lhe povoam e você jogou um pouco disso tudo aqui. É um pouco deles todos, todos os anos de muita leitura, muita leitura. Eu adoro ler. E minha biblioteca é enorme, eu já doei toda, já cresceu tudo de novo. É disso que vem. E eu mesma me surpreendia muitas vezes. O Frei Beto um dia me deu... Frei Beto, olha essa. O Frei Beto me falou assim, venha para cá urgente que eu tenho um presente para você. O que era? Uma taróloga. Para fazer Nossa, o Frei Beto! Para fazer um tarô. Só o Frei Beto é um grande cara. Pra você ver como ele transcende, né? Como ele vai além, né? Nossa, eu gostei muito. É seu padrinho ele, né? É. Seu padrinho. Aí ele trabalhou conosco na oficina, ele foi assistente de direção do Zé Celso no Rei da Vela. Isso. Aí o Beto, aí essa taróloga falou assim, você tem, eu já estava escrevendo e tudo, e ela falou assim, você tem o dom para escrever, você também tem de atriz, mas também de escritora. Eu falei, mas isso está ali? Ela falou, está. Ela falou, faça uma coisa, você tem o dom nas mãos, bote a mão no teclado que você vai ver a história. E eu percebi, ela me disse isso, eu achei isso uma coisa tão esquisita. Quando eu comecei a escrever, eu percebia que vinham as coisas... Aqui eu escrevia isso. Uma coisa assim muito metafísica mesmo. Claro que tem a ver com as coisas que eu leio, porque eu leio muito. Mas então, é um encadeamento danado, né? louco. Dá para desconfiar. Né? A minha prima fala... Porque você fala outra coincidência também, que foi na escolha da capa do livro. Ah, isso foi outra coisa. Foi outra coisa louca. Outro sonho também. Eu abri a capa é linda, do Henri Rousseau, é um autor naif, ele fez essa capa em 1910. Ela já é domínio público, está no Museu de Arte Moderna de São Paulo, de Nova York. E foi um acaso, eu já estava tratando com a editora, e que capa, e eu, que capa. Aí abri um livro, assim, por acaso, eu estava procurando. E não é que dou de cara com essa pintura do Henri Rousseau. Eu falei, nossa, e mais, o nome da pintura é O Sonho. Nossa. E os elementos, você disse, que casam todos porque com... ela tem o leão, o runo, é o leão amigo dela, porque nesse período o homem está em harmonia com a natureza, os animais falam com as pessoas, ela fala com os pássaros, ela fala com as árvores, as pedras caminham, porque era todo um período mágico, era o período do sim da vida. E ele é um dos personagens, a cobra que vai anunciar que ela está grávida. Essa coisa do era é o mundo que pode ser, é o mundo que está no seu sonho, que possa ser um dia, é a sua utopia, a utopia desse mundo de plena convivência. Então é isso, eu acho que o livro vem nesse sentido, de propor um mundo mais, né? O mundo que era, o mundo do sonho. O mundo do sonho, que pode ser novamente tudo. Claro, a gente pode fazer isso. Eu acredito muito que o ser humano, ele tem condições de modificar muito os seus pensamentos, as suas ideias, as suas histórias. Eu fiquei muito feliz no encontro agora que a gente fez, que eu fiz o meu depoimento. Os alunos, eu fiz para eles, eu adorei estar cheio de alunos. Adorei, porque este livro é para isso. Eu quero que essa juventude leia, porque isso vai abrir a cabeça deles. Porque o maior problema que eu tenho como professora de artes cênicas é a falta de imaginação. Esse livro, a Ivete Simão, esposa do senador Pedro Simão, que é meu irmão, ela leu e ela falou, Ítala, cada página que eu abri era uma novidade. Os homens de negro vêm das nuvens para introduzir a raça negra. De onde é que você tirou isso? Eu falei,
da pintura do Goya. O Goya tem os homens de negro nas nuvens. Eu falei, foi dali que me veio a ideia. Quer dizer, tudo tem um fundamento. É a liberdade da arte que a arte permite. Você Também. romper as amarras, né, e transcender, né, procurar. Eu estava falando isso com um poeta baiano aqui, a gente já falou sobre essa questão na poesia também, quando você se propõe a estar liberto mesmo, escrever o que você acha e que é isso que você botou no papel. Agora, eu queria te fazer uma provocação, porque vendo, estando ao teu lado aqui, né, eu estou ao lado, assim, eu sou ator também. Ah, é? Sou ator. Olha, ator, que ótimo. Né, fizemos um trabalho, eu e o Chico, que vinha contigo aqui, fizemos uma peça chamada, estamos agora com um trabalho chamado Graciliano, um brasileiro alagoano, Olha. Memórias de Heloísa. Depois eu te mando lá, que a gente deu uma Mas filmada. Que beleza. Eu te mando lá. Tá inaugurando um teatro com meu nome, dos alunos que lá do Paraná, eles estão criando o Teatro Italanandi. E a gente pode combinar para vocês irem para lá. Sim. Bom, mas o que eu queria dizer mesmo, a provocação que eu queria te fazer, eu tô sentado ao lado de uma pessoa que realmente conhece e é parte da história do teatro e da dramaturgia brasileira, né? Então a provocação, porque tu não escreves um pouco as tuas histórias também, né, vividas nesses anos todos? Eu acho que seria... Pô, você teve com Eugênio, né? Você trabalhou com Eugênio, trabalhou com Zé Celso, trabalhou com essa galera toda, viveu com eles em períodos diferentes da vida, períodos inclusive difíceis do Brasil. Então essas memórias seriam muito legais também para as gerações. Tem um livro meu, que é uma biografia escrita pelo Cláudio Maria Valentinetti, que escreve a introdução aqui do livro. É uma biografia interessante do Giostre, publicada pela editora Giostre. Essa já foi lançada no Rio, em São Paulo. Tá ali está muita história. Ali conta tudo isso que você está falando. E você conta histórias? Conto todas essas histórias, conto. Essa biografia é muito boa. Isso é muito importante, né? Mas tem agora uma outra coisa que vai estrear o ano que vem, patrocinado pelo Sesc de São Paulo. Eu vou estrear uma peça que eu escrevi. Maravilha. Que se chama O Diabo e a Avó. Nossa. É uma comédia. Você é avó já? Eu sou avô. Eu também, eu sou avó. É bom, vamos trazê-la para aqui, para Maceió, né, Chico? O Diabo para trazer o meu netinho para ver. O Diabo e a Avó é uma comédia filosófica. É muito legal. É a primeira peça que você escreve? Não, é a segunda. É a segunda. Eu já escrevi uma que montamos, Uma Só Andorinha Não Faz Verão. Era um musical que eu fiz no Teatro João Caetano nos anos 80. Foi um sucesso, foi lindo. Muito bom. E televisão? Eu sou contratada da Record. Eu estou fazendo... Agora, acabei de vir de Foz do Iguaçu. Nós gravamos um piloto, primeiro videofilme, como eles chamam, de um piloto que deve entrar a partir do dia 12 de dezembro agora, pela Record. A gente gravou lá durante 25 dias, muito bonito. E estou lá. Para não dizer que eu deixei de falar em alguma das artes e o cinema. Como é que está no cinema? Olha, o cinema... Porque o cinema foi parte muito importante do seu trabalho. Assim, você ganhou uma palma de ouro em Cannes. Você ganhou uma palma de ouro. Nossa! Chico de Assis, você já ganhou alguma palma de ouro em Cannes? O Chico está aqui com a gente no estúdio. Mas vamos ganhar um dia, Chico, seguindo aqui os passos da nossa diva. Como é que foi? É muito legal. É Pindorama, do Jabor. A gente estava... Pindorama, isso? Do Jabor. É que, sabe, eu fiz filme com os grandes diretores de cinema brasileiro, do cinema novo. Que é Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirschman, Glauber Rocha. Agora, eu não tenho nenhum filme em vista. Não tenho nenhum. Quem sabe virá um próximo. Porque tem que vir um que você sinta substância, como diz o Matuto aqui, sinta... Né? Eu não faço qualquer filme, não. Também nunca ninguém me convidou para fazer alguma bobagem. Eu sempre me convido para fazer personagens muito sérios, muito fortes, muito contundentes. Sempre foi assim, grandes personagens. Grandes personagens.
Nunca fiz nenhuma bobagemzinha. Isso é bom, não é? Claro, Isso é bom. claro. Assim, isso marca muito, né? Hoje em dia, as coisas estão muito levianas, muito leves. É verdade. Se faz um cinema muito bom no Brasil, filmes muito interessantes. Mas cada vez mais voltado para o comercial. Para o comercial, né? para a Descobriram comédia. esse filão agora, né? que dá realmente lucro, é bom e tal, mas aí só se investe nisso. É verdade. Né? Os grandes filmes. Né? Não estou vendo nenhum por aí. Kaká, parece que Kaká vai fazer um agora, né? Vai fazer, o Grande Circo Místico. Né? Mas o grande cinema está começando a acontecer, eu acho. Esse pessoal novo está azeitando e vem. Mas, Ítala, é um prazer grande. Eu que agradeço. Aqui, viu? Estou adorando aqui, estou adorando. Daqui a pouco eu vou pedir, não vou fazer isso na câmera não, mas eu vou pedir um autógrafo dela, sim. Claro, eu sou fã. Aqui eu não sou entrevistador, sou fã. Querida, um grande, volte sempre. A Alagoas te adora, o povo alagoano te ama, nós te amamos. Muito obrigada. Beijo grande, seja feliz e sucesso sempre na sua vida. Obrigada e alegria para todos. Muito obrigada, muito obrigada. Estou comovida demais. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Na próxima semana exibiremos a última série de programas da Flimar. Um beijo no coração de todos. Até mais.